Glória a Deus. Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Bom dia, né? Boa tarde, não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família. Deus abençoe a tua saúde e te dê muita paz, muita alegria. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus esteja presente na tua vida, na tua casa, na tua família, todos os dias. Amém, meu irmão? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o poder da revelação da palavra na intercessão. Nós estamos toda sexta-feira, falamos algum assunto aqui sobre a intercessão e os diversos aspectos da palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus fala sobre o tempo de oração, de comunhão com Deus, né? O nosso destino eterno. Nós falamos sobre a ressurreição dos mortos nas últimas sextas-feiras, né? Falamos sobre o juízo final, né? E nós vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, o poder da palavra revelada de Deus. Então, que Deus abençoe a tua vida, Dona Celeste, Dona Nuxa, Deus abençoe a tua vida, que a paz de Deus esteja sobre o teu coração, a tua família, a tua casa. E nós vamos estudar a palavra, vamos ler, meditar, porque a palavra tem um poder sobrenatural. Pai, nós queremos entregar nas tuas mãos a nossa vida, entregamos, Pai, nossos pensamentos, sentimentos, tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos aqui, seja conduzido pelo Senhor, Pai. Grava, Senhor, a tua palavra no nosso coração. Opera, Senhor, aquilo que o Senhor quer operar e ensina a tua palavra para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro, perdoa os nossos pecados, os pecados da nossa família, da nossa casa, nos lava de toda preocupação, inquietação, tudo aquilo que perturba o estudo da tua palavra seja removido. Que a graça do Senhor seja derramada sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui falando sobre a palavra de Deus. Amém? Dona Iraci, Deus abençoe a tua vida. Dona Adriana, lá de Dourados, manda um abraço aí para o pastor Gilmar, homem de Deus, que Deus te abençoe, Dona Adriana. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Ela diz o seguinte no livro de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a primeira coisa importante que nós precisamos compreender a respeito da revelação da palavra, o poder que a palavra tem, é que a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus já existia antes do homem, já existia antes da gente nascer, e ela vai continuar existindo, né? A Bíblia diz que céus e terra passarão, mas as palavras de Jesus nunca passarão. Por quê? Porque nesse texto que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele está personificando a palavra. O que isso significa? Significa que a palavra é o próprio Deus. A palavra verbo, o logos de Deus, ele é Deus. Então a palavra, ele é o próprio Deus. Mas que palavra você está dizendo? Será que o livro é Deus? Será que o livro é uma pessoa? Não. Porque a palavra logos, entre outras definições, significa a palavra dita, a palavra falada, a palavra declarada, a palavra profetizada. Essa palavra que nós profetizamos, a palavra que Deus te entrega, que Deus me entrega, para que a gente ore, para que a gente interceda, profetize.
essa palavra é o verbo, é a revelação específica da palavra de Deus para criar alguma situação, para criar aonde não existe, para criar, por exemplo, ordem no meio do caos, para arrumar alguma situação, para restaurar algo que foi destruído, para edificar algo que não foi construído. Então a palavra de Deus, quando ela é dita, ela tem o poder criador, o poder gerador, o poder restaurador, edificador. A palavra de Deus, ela é Deus, o próprio Deus é a palavra dele. Então, tudo que foi criado pela palavra. E também se mantém pela palavra, porque a palavra não tem só o poder de criação, mas ela tem o poder de manutenção. Ou seja, a palavra de Deus, ela não apenas traz vida, ou ela cria, ela também mantém o que foi criado. Ela mantém vivo aquilo que ela gerou. Então, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O que o escritor está declarando nesse texto? As coisas que você enxerga, as coisas físicas, elas tiveram uma origem na palavra, tiveram origem em Deus. Não tiveram origem em algo dito, mas tiveram origem no próprio Deus, que é o verbo. Então o verbo é o poder da palavra para criar, para manter, para estabelecer, para edificar tudo o que acontece, tudo o que existe, a tua e a minha respiração, o teu corpo e o meu corpo, nossa família, tudo que nós usamos, tudo que nós vivemos, está sendo mantido pela palavra de Deus. Porque Deus, ele criou todas as coisas. E as coisas criadas, elas se mantêm por causa da palavra que Deus declarou. Isso é importantíssimo, irmão, a gente compreender o fundamento do poder gerador da palavra, o poder criador da palavra. Então, quando você intercede, quando você ora, quando você profetiza, e Deus te impele, Deus te inspira a dizer alguma palavra, a falar algo que vem do coração dele, essa palavra, ela nunca voltará vazia, ela nunca sairá, será uma palavra que não vai gerar nada, que vai gerar frustração. Nunca será uma oração vazia. Porque a palavra de Deus, ela prospera, ela edifica, ela cria e ela mantém a criação. Então, quando você está respirando, você já é fruto da palavra de Deus. Você nasceu fruto da palavra de Deus. E nós vamos até o fim da nossa vida vivendo pela palavra de Deus. Quando acabar a nossa vida, a palavra de Deus vai continuar funcionando na nossa alma, no nosso destino eterno. Porque as coisas que estão escritas, as coisas que foram faladas por Deus, elas vão se cumprir, porque a palavra de Deus tem esse poder de não voltar vazia. Amém? Então nós não conseguimos criar nada. O máximo que a gente consegue é transformar aquilo que foi criado. O que nós conseguimos é pegar algo da natureza e transformar através do fogo, através de algum processo, e a gente consegue transformar o que já está criado, o que Deus já colocou pela palavra de Deus para que nós pudéssemos usufruir. Então os homens não conseguem criar. Nós podemos até inventar algumas coisas, podemos descobrir algum conhecimento, mas todas essas coisas já existiam. Deus permite que nós conheçamos, Deus permite que a gente consiga criar, no sentido de transformar algo que ele criou. E a gente consegue desfrutar de várias invenções. Mas o poder de gestação, o poder de criação da palavra é um poder que vem do zero absoluto. A palavra, ela gera aonde não existe.
não existe recurso, ela gera o recurso onde não existe recurso. Foi o que Deus fez quando Ele criou a terra. Ele falou, haja luz. O que existia antes disso era o zero absoluto, era o nada absoluto. Ele não transformou alguma coisa, Ele não transformou algo em luz. Mas a palavra tem o poder de gerar do zero, do nada, do vácuo, do limbo, daquilo que não é nada, ela consegue gerar algo que ela foi destinada, foi lançada para gerar. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder. Nós nunca podemos subestimar o poder da palavra de Deus, porque a palavra nunca volta vazia, né? A palavra, ela funciona quer a gente creia ou quer a gente não creia, quer a gente aceite ou não aceite, a palavra vai continuar funcionando. A palavra não depende do homem para funcionar. A palavra não depende da vontade humana para funcionar. A palavra vai funcionar independente da minha crença, independente da minha fé. É lógico que se eu receber a palavra e crer, eu verei a glória de Deus. Se eu receber o verbo e crer em Jesus, que é o próprio verbo se fez carne, Jesus é o verbo. Então, o verbo, a palavra, ela começa a fazer algumas mudanças na minha vida. E cada vez que eu oro, cada vez que eu declaro a palavra de Deus, então a palavra começa a gerar o que não existia. O que não existia. Não existia uma pessoa responsável. A palavra é capaz de transformar o meu caráter e eu ser uma pessoa responsável. Não existia uma pessoa que tinha autoridade, mas a palavra gera a autoridade onde não existia a autoridade. A palavra, ela também gera a fé que eu vou precisar. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é o verbo que se fez carne. Então o verbo, a palavra, gera até a fé que nós precisamos para caminhar pela fé. Então nunca subestime o poder da palavra. É a palavra que mantém a tua vida, a palavra que mantém os recursos que te alimentam, é a palavra que mantém o teu emprego, a palavra que mantém a sua respiração, a palavra que mantém a água que você bebe e a comida que você come, é a palavra que mantém os animais vivos. A palavra, ela mantém a plantação, ela mantém as colheitas, as estações, os tempos, os anos. A palavra de Deus, ela é a fonte de todas as coisas. E é por ela que nós vivemos, por ela nós respiramos. O crente vive pela palavra, o descrente vive pela palavra, o ateu vive pela palavra. Todos os seres humanos, tudo que vive e se move, vive pela palavra. Até os anjos vivem pela palavra. Então a palavra é o próprio Deus. E pela palavra, Ele criou todas as coisas, está mantendo todas as coisas. E todas as coisas vão acontecer de acordo com Ele, de acordo com a palavra, de acordo com o verbo. Amém? Então é importante nós termos esse fundamento. Porque em muitas situações nós esquecemos que existe uma palavra que Deus declarou sobre a nossa vida, existe uma palavra que Deus declarou sobre a família, existe uma palavra que Deus declarou sobre a pessoa que você está orando, que você está intercedendo, que você está levando essa pessoa diante de Deus, que você está implorando, né, pedindo, rogando ao Senhor para que Ele traga cura, restauração, edificação. Então nunca subestime o poder da palavra que Deus colocar na tua boca, né? Por exemplo, Ezequiel 37, versículo 4 até o versículo 6, né? Diz assim a palavra de Deus: Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Um profeta, ele está ali no meio de um vale de ossos secos, e eu imagino, irmão, que depois que uma pessoa morre e os seus ossos eles secam, ou seja, virou pó a sua pele, todos os seus músculos, os seus tendões, os órgãos internos, só sobrou os ossos. E quando os ossos se secam, a tendência é eles virarem pó também, porque nós viemos do pó e ao pó
o nosso corpo retornará. Então, quando esse homem olha para esse quadro, quando ele olha para esses ossos secos, eu imagino que Deus perguntando para ele, poderão reviver esses ossos? Eu imagino que na cabeça humana, né, a gente começa a pensar assim, puxa, eu vou ter que, para que esses ossos possam reviver, eu preciso pegar algum material para cobrir esses ossos. Eu preciso pegar carne para cobrir esses ossos, tendões para cobrir os ossos, pele para cobrir tudo isso, para que eles sejam pelo menos um corpo inteiro novamente. E Ezequiel responde para Deus, o Senhor é quem sabe se esses ossos podem reviver. O Senhor que sabe, eu não sei. E Deus olha para Ezequiel e fala assim, então profetiza sobre esses ossos, profetiza ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Né? Eis que eu colocarei tendões sobre vós, estenderei carne sobre vós e pele sobre a carne, e vocês viverão. Soprarei o Espírito sobre vós e vocês vão viver. Então, quando o profeta Ezequiel começa a receber a palavra ela começa a funcionar, e a Bíblia diz que começou um ruído, um barulho, e os ossos começaram a se unir, e aí começou um grande movimento ali naquele vale, aonde o corpo começou a brotar do nada. Não foi uma transformação. Deus não pegou qualquer material, nem o barro, nada, e transformou em corpo, e transformou em tendão, em carne, pele. Não, Deus não fez isso. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela mesma produziu do nada os tendões, produziu do nada a pele, produziu do nada a carne. E isso começou a acontecer sem precisar de um processo de transformação. Esse é o maior milagre que a palavra produz. A palavra produz do nada, meu irmão, aonde não tem, aonde não existe. Então imagine o que Deus pode entregar para você no seu tempo de oração, de profecia, em termos de palavra revelada, palavra que cria, palavra que gera o que não existe. A palavra traz o que não existe. A palavra gera o que não existe. Olha, não existe nada, mas esse é o ambiente que a palavra criou luz. Esse é o ambiente que a palavra criou a terra, que a palavra criou os mares, os seres que vivem nas águas, todos os animais, todos os vegetais, minerais, tudo isso foi criado do zero, foi criado do nada. Não foi uma transformação. Deus não pegou um planeta abandonado, Deus não pegou um planeta que precisava de arrumação. Deus criou do nada. Esse é o poder que a palavra tem de criar pele, de criar tendões, de criar carne, aonde não existe pele, tendões e carne. Então, quando o profeta ele profetiza, e olha só que interessante, não é Deus que está profetizando. Deus poderia profetizar sobre os ossos secos, Deus poderia falar aos ossos secos, Deus poderia liberar palavras sobre os ossos secos, mas Deus decidiu não fazer isso. O que Deus fez? Deus falou assim, Ezequiel, profetiza aquilo que eu quero que você profetize. Eu quero que você profetize a palavra que eu te der. Eu quero que você obedeça, que você submeta a palavra que eu te disser. Não tente imaginar o que é a ressurreição de ossos secos. Não tente criar algo na sua cabeça, porque os seus pensamentos são muito baixos. Não são os meus pensamentos. A única coisa que você precisa é a palavra que gera do nada. É a palavra que cria aonde não existe nada. É a palavra que não vai transformar, ela vai criar. Ela vai gerar aonde não existe. Amém? A palavra de Deus diz assim, que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. A palavra de Deus diz que Deus ele chama aquilo que não é como se aquilo já fosse algo estabelecido. Então Deus já chama uma pessoa de salvo, de santo, de responsável, uma pessoa de autoridade, quando ela ainda é pecadora, quando ela ainda é irresponsável, quando ela não tem autoridade alguma. Deus chama as pessoas pelo que elas ainda não são, como se elas já fossem. Porque o poder que a palavra tem
É inegável. A palavra que sai da boca de Deus, que passou pelo profeta, ela gerou algo que não existe. Ela gera, não volta vazia. A palavra não falha. A palavra que você profetiza na tua oração, inspirado por Deus, quando o Espírito Santo te dá essa inspiração, quando ele fala para você, profetiza exatamente o que eu estou te mandando. Então essa palavra vai gerar algo que não existe. Se você não tem paz, não tem alegria, e ele manda você profetizar a alegria vai brotar do nada do seu coração. Você não tem paz, a paz vai brotar do nada do teu coração. Amém? O próprio Jesus falou para os seus discípulos, quando vocês entrarem em alguma casa, vocês devem declarar a paz sobre aquela casa. E se tiver algum filho da paz, a paz repousará sobre aquela pessoa, porque você está declarando a paz, porque você está falando a paz. Eu estou dando a palavra para você declarar sobre as casas que você entrar. Então, a palavra de Deus, meu irmão, ela tem o poder de gerar. Tem o poder de trazer as coisas que não são como se já existissem. A palavra de Deus nunca volta vazia. Amém? Então a palavra gera vida, onde a morte, por mais que tenha acabado tudo, por mais que você tenha perdido algo, por mais que alguém tenha perdido a vida dela, tenha perdido o casamento, tenha perdido todas as coisas, por mais que uma pessoa esteja no fundo do poço, que ela seja um osso seco, pelo poder da palavra, Deus cria o que não existe na vida daquela pessoa. Para Deus, nem a morte determina o poder da palavra. É isso que esse texto está nos ensinando, que a palavra traz vida aonde a morte já se estabeleceu, aonde a perda já aconteceu. Então, quando você intercede, irmão, você nunca pode sucumbir, aceitar que a morte tem a palavra final. Você não pode aceitar que a palavra de morte seja maior que a palavra de vida. Você não pode aceitar, eu não posso aceitar que uma situação de caos determine exatamente o que aquilo é. Por quê? Porque a palavra tem o poder de gerar vida, de gerar o que não existe. Então, não existe nada impossível para a tua intercessão. Quando Deus te dá uma palavra e você intercede, irmão, o impossível vai acontecer. Então, quando você ora, quando você busca, quando você é inspirado por Deus para orar, então a tua palavra, a palavra que você recebe da parte de Deus, é uma palavra que não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, em Atos, capítulo 9, versículo 34, a Bíblia diz assim: disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E imediatamente se levantou. Pedro encontra um homem que estava há 8 anos sem andar. 8 anos sem andar. Enéas não andava há 8 anos. Ele não caminhava, ele não tinha equilíbrio, ele estava definhando. Quando você não utiliza as suas pernas ou qualquer membro do seu corpo, a tendência natural é que o teu músculo atrofie. Você perca a habilidade de movimento, você perde a habilidade de ficar de pé. Se você ficar 8 anos sem andar, muito provavelmente para que você consiga andar novamente, consiga se equilibrar novamente, você vai precisar de fisioterapia, você vai precisar de acompanhamento fisioterápico, vai precisar de algumas coisas até que você consiga andar. Vai demorar alguns meses para você andar novamente. Provavelmente você não vai conseguir andar do mesmo jeito que você andava antes, porque o seu corpo passou por um processo terrível. E Pedro encontra um homem que estava há 8 anos sem andar, 8 anos paralítico. E ele diz, Jesus Cristo te cura. Quando ele fala Jesus Cristo te cura, o corpo daquele homem recebeu do zero. Não foi um corpo que foi transformado do zero. Tudo aquilo que aquele corpo não tinha, começou a ter. Ou seja, o equilíbrio, a força muscular,
né? A memória muscular, aquilo veio de maneira instantânea sobre aquele homem, né? Pedro poderia ter curado ele e falar: agora você vai num fisioterapeuta, você vai num médico, você vai fazer algumas coisas com o seu corpo até que você reaprenda a andar novamente. Mas não é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus opera o que ninguém pode operar. Num tempo em que ninguém pode cumprir, a palavra de Deus não volta vazia. No caso de Enéas, imediatamente ele passou a andar, ele pegou o seu leito e saiu andando. Um homem que fica 8 anos sem andar, irmão, é impossível que ele ande. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de realizar o impossível. Então, a palavra gera cura onde existe doença. Quando você estiver orando por alguém, quando você estiver profetizando sobre essa pessoa: Senhor, me dá uma palavra de cura, me dá uma profecia específica, me traz uma palavra no coração para que eu possa declarar a tua palavra, não a minha, para que eu possa obedecer e ser a boca do Senhor na vida dessa pessoa que está enferma. E o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai operar na vida dessa pessoa. Amém? Outro texto tremendo, Lucas capítulo 5, versículos 5 a 7, diz assim a palavra: respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e se rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então, outra função tremenda da palavra é que a palavra cria prosperidade aonde não existe prosperidade. A palavra gera a prosperidade, gera a provisão, a multiplicação. A palavra gera resultados. E os resultados, eles são palpáveis, eles são vistos. No caso de Pedro, ele já havia pescado a noite inteira, não tinha pego nada, ele estava vazio, o seu barco estava vazio. Ele provavelmente estava frustrado, decepcionado, pensando o que ele iria levar para casa para alimentar sua família. Talvez Pedro tivesse com essa cabeça, mas ele encontra Jesus que pede para ele utilizar o barco dele. E Jesus entra no barco de Pedro e pede para Pedro se afastar um pouco da praia. E Jesus ensina as multidões em cima do barco de Pedro para que o vento levasse a voz de Jesus e as multidões pudessem aprender. Então a palavra, o verbo, entrou no barco de Pedro. O verbo estava ministrando no coração de Pedro. E uma coisa que o verbo ele faz, uma coisa que a palavra faz, é gerar fé no nosso coração. Enquanto Pedro está ouvindo a ministração do Mestre, a ministração de Jesus, enquanto Pedro está ouvindo, o coração dele começa a queimar, o espírito dele começa a se levantar, e aquela fé começa a brotar, porque está ali no barco dele o autor e consumador da nossa fé. E Pedro está crendo. O que ele precisa? Ele precisa de uma palavra da parte de Deus. A palavra que Jesus liberou sobre ele foi o fundamento das suas atitudes. Então ele fala: Senhor, eu não apanhei nada durante a noite, mas sob a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor está dizendo, sobre a palavra rema, sobre a palavra revelada, eu vou lançar a minha rede. Então, a partir daquele momento, Pedro não está agindo mais por aquilo que ele vê, ele não está agindo mais por aquilo que ele pensa, ele não está agindo mais por aquilo que ele conhece de pesca. Pedro não está agindo desse jeito. Pedro está agindo unicamente pela fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus faz com que muitos peixes fora do horário sejam pegos pela rede de Pedro. E Pedro enche tanto o barco que o barco dele quase afunda. Esse é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus prospera, irmão. Tanto é que em Isaías, capítulo 55, versículo 10 e 11, Isaías 55 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem,
e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra de Deus, ela prospera, a palavra de Deus, ela multiplica. A palavra de Deus, quando ela é utilizada em alguma situação, ela traz a prosperidade, irmão. Quando você faz uso da palavra na intercessão, quando você faz uso da palavra revelada no seu tempo de oração, quando você estiver conversando com Deus, e Deus fala assim, olha, libera uma palavra, a fé que vem na palavra de Deus enche o teu espírito e você libera uma palavra utilizando essa fé. Essa palavra não volta vazia, ela prospera. A palavra de Deus é a única coisa que funciona, meu irmão. Todas as leis da terra, todos os políticos, todas as autoridades, governantes, todos os ministros, tudo que você imaginar, todas as pessoas do planeta Terra, quando falam uma palavra, essa palavra, ela é relativa, ela não é absoluta, ela é uma palavra humana, é uma palavra que tem uma origem humana, não é uma palavra que tem uma origem divina. Então eu não posso contar com a palavra humana, eu não posso contar com a sabedoria humana para resolver problemas, para orar por alguém contando com a palavra de outro ser humano. Eu não posso fazer isso, por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos confiar no Senhor, buscar no Senhor aquilo que nós precisamos viver aquilo que sai da boca do Senhor, porque a única coisa que funciona é a palavra de Deus, e é a palavra que prospera, é a palavra que quando ela sai da boca de alguém, a palavra de Deus saindo da sua boca, com destino, de maneira específica, com um alvo específico, essa palavra não volta vazia. Intercessor que utiliza a palavra de Deus para interceder, nunca volta frustrado. Ele é acostumado com a realização da palavra, ele é acostumado com os milagres, ele está acostumado já com a operação de Deus, através da profecia, através da palavra que sai da boca dele, ele já está acostumado a receber uma palavra de Deus e essa palavra se cumprir. Então ele nunca vai ficar preocupado, nunca vai ficar inquieto, nunca vai ficar, olha, e agora? Estou no meio de um vale de ossos secos, e agora nós não pescamos nada. O intercessor não se move desse jeito, ele simplesmente declara a palavra de Deus, e a palavra de Deus opera as maravilhas, opera os milagres. Amém? Então, você e eu precisamos usar aquilo que Deus nos entregou, a palavra revelada, a palavra que cria do nada. O que não existe, ela cria, ela gera, ela traz. Amém? Quando você estiver orando, lembra dessa palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Não existem orações não respondidas quando você está utilizando a palavra que sai da boca de Deus. Quando você profetiza algo que Deus te deu. Quando você profetiza algo que Deus te inspirou a falar. Aquilo não veio do teu coração. Aquilo não veio da vontade humana. Você pode gerar vida aonde há morte, gerar prosperidade aonde há a miséria, irmão. Então nunca subestime o poder da inspiração da palavra de Deus. Muita gente ora, muita gente libera palavras em oração. Eu já fiz muitas orações, né, pela carne. A minha luta sempre é, Senhor, eu não quero falar nada da minha própria mente, do meu próprio coração, porque a minha visão é muito limitada. Eu não sei usar esse poder. Então, Senhor, me conduza na oração, me inspira a orar, me inspira a profetizar, que não seja um homem falando, tentando controlar o que só o Senhor controla, tentando comandar o que só o Senhor comanda. Senhor, me dá inspiração, me dá sabedoria, que o Espírito de Deus me capacite a orar. Então essa tem que ser a tua oração, quando você estiver andando num vale de ossos secos, e normalmente, irmão,
Deus leva intercessores e profetas para vales de ossos secos. Deus não vai levar intercessores e profetas aonde tem vida, aonde tem prosperidade, aonde está todo mundo bem. O intercessor e o profeta são levados em lugares estratégicos, são levados em lugares onde há necessidade da palavra criadora de Deus. É para esses lugares que esses profetas, que esses intercessores são levados. Eles não são levados para um lugar onde não há necessidade da palavra, onde a palavra já opera, onde a palavra já comanda. Não, irmão. Deus, Ele quer que a sua luz brilhe nas trevas. E aonde que Ele vai te levar? Ele vai te levar aonde há trevas, para que você, a luz, brilhe naquele lugar. Para que a palavra de Deus transforme aquele lugar. Então, nunca reclame do lugar onde Deus te colocou. Deus te colocou numa igreja, Deus te colocou em um trabalho, Deus te colocou numa família, Deus te colocou num bairro, numa cidade. Nunca reclame de onde Deus te colocou. Você vai reclamar, Deus, eu estou aqui morando num vale de ossos secos. Pois é para esse vale que você foi enviado. Deus tem um propósito, Ele está perguntando para você, será que esse lugar onde você vive, onde você congrega, será que esse lugar onde você trabalha, estuda, será que esse lugar onde você mora, essa sua família, será que eles podem reviver? Será que eles podem ressuscitar? Será que eles podem receber vida? O que você me diz? Deus está perguntando para você. Deus pergunta para o intercessor, o que te parece? Qual é a tua opinião? O que você acha que vai acontecer? O que pode acontecer? O que não pode acontecer? Né? A resposta do Ezequiel foi fantástica, porque Ezequiel ele se esvaziou da sua opinião, se esvaziou da sua teologia, se esvaziou da sua própria visão, e ele falou uma palavra tremenda: Senhor, tu sabes, o Senhor sabe se esses ossos podem profetizar. É mais ou menos um leproso que chegou na frente da palavra, que chegou na frente do verbo que se fez carne e falou assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo, o Senhor pode tirar essa lepra do meu corpo, o Senhor pode purificar a minha vida, o Senhor pode santificar a minha vida, se o Senhor quiser. E a palavra disse para ele, Jesus falou assim: eu quero, seja limpo. E aquele leproso foi curado na mesma hora. Então, quando Deus te leva para um vale de ossos secos, é porque Ele tem um propósito com você. Que você utilize a palavra revelada, que você seja inspirado por Deus. Mas primeiro você tem que responder essa pergunta, passar pelo teste da renúncia daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Existe um propósito de Deus com cada intercessor, com cada profeta. E esse propósito primeiro é que você profetize. Eu não vejo Ezequiel profetizando com plateia. Eu não vejo Ezequiel profetizando dentro de um palácio, dentro de uma sinagoga, dentro de um templo qualquer. Ezequiel estava sozinho naquele vale. Ele não estava com pessoas. As pessoas não presenciaram, não testemunharam aquela experiência. Aquela foi uma experiência íntima, uma experiência pessoal do Ezequiel com Deus. E é exatamente esse o ponto, meu irmão, aonde os intercessores, os profetas precisam se encaixar. Nós precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Nós não podemos estar onde nós achamos que nós precisamos estar. Nós não podemos ter a pretensão de manipular a nossa vida, o chamado, o ministério. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, que seja feita a tua vontade e não a minha. Foi o que Ezequiel fez. O Senhor é que sabe se esses ossos podem profetizar, mas Deus havia levado ele ali. E Deus te levou no lugar onde você mora. Deus te levou no meio da família que você vive. Deus te levou no meio da igreja que você congrega. Deus te leva para que você profetize vida aonde há morte, para que você obedeça, para que você seja uma boca. Deus precisa da tua boca, não precisa do teu cérebro, não precisa da tua opinião, não precisa da tua análise. Ele precisa da tua boca e da tua fé. São as duas únicas coisas que Ezequiel utilizou naquele momento. Ele usou a sua boca e usou a sua
fé. O próprio João Batista, quando perguntaram para ele quem ele era, você é Elias? Não. Você é profeta? Também não sou profeta. Você é o Messias? Também não sou o Messias. Então quem você é? Eu sou apenas uma voz, eu sou apenas uma boca, eu sou apenas a palavra dita, eu sou apenas alguém que o Logos pode fluir através da minha vida. Então Deus precisa da sua voz, Deus precisa da tua boca, Deus precisa da tua fé, da tua fé, para que Ele possa mudar a situação da tua casa, da tua família e de qualquer lugar onde você estiver. Amém? Então a palavra de Deus, ela produz. Amém? 1 Pedro 2, versículo 2 e 3 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bom. O que Pedro está falando? Pedro está falando para a igreja que a igreja precisa desejar a palavra como o genuíno leite espiritual. Então eu preciso desejar a palavra. Hoje em dia, meu irmão, as pessoas estão procurando ouvir muitas coisas, ouvir muitas pessoas. As pessoas procuram ouvir muitas filosofias, muitas frases, muitas pessoas ministrando muitas palavras, muitas doutrinas, conhecimentos, muitas pessoas falando muitas coisas, principalmente na internet, principalmente nas redes sociais. A gente vê vídeos que viralizam, as pessoas falam muitas coisas, mas o que Pedro está falando é que nós precisamos desejar ardentemente o puro leite, o genuíno leite espiritual. Nós precisamos ouvir quem tem algo genuíno, algo que nos alimente, algo que nos fortaleça, algo que nos faça crescer, algo que nos edifique. E essa pessoa é o Senhor Jesus, é o próprio Deus Pai. Esta pessoa é a única que merece ser ouvida, é a única que merece a nossa devoção, o nosso crédito, o nosso ouvido. Nós precisamos desejar ouvir a voz de Deus. Então, Senhor, eu quero ouvir a tua voz essa noite, quero ouvir a sua voz essa manhã, quero ouvir a tua voz de tarde, eu quero ouvir a tua voz durante todo o dia. Eu preciso da tua palavra, eu preciso da palavra que cria, que gera, eu preciso da palavra que não volta vazia, eu preciso me mover pela tua palavra, Senhor. Então esse tem que ser o nosso desejo. O desejo de um intercessor não é manifestar poder, o desejo do intercessor é manifestar a palavra de Deus. Manifestar poder, qualquer pessoa com um pequeno demônio pode manifestar. Demônios usam pessoas para manifestar poder, e nós não somos movidos pelo poder, não somos movidos pelos sinais, somos movidos pela palavra. A palavra vai operar sinais, a palavra vai operar os milagres, a palavra vai operar a ressurreição, é a palavra que vai curar, é a palavra que vai restaurar, é a palavra que vai edificar, irmão, a palavra que vai manter todas as coisas do jeito que elas precisam estar, elas precisam ser mantidas pela palavra. Deus se move pela palavra. Deus não vai fazer nada a não ser pela sua palavra. Deus não vai responder uma linha da nossa oração se não for pela palavra. Então nós temos que desejar, como meninos, né, o genuíno leite espiritual. Nós temos que filtrar todas as palavras que nós recebemos, temos que separar o joio do trigo, temos que separar aquilo que vem do homem, aquilo que vem dos demônios, aquilo que vem de Deus, e ficar com aquilo que vem de Deus. Nós precisamos ter essa base, esse fundamento, irmão, porque senão a nossa oração ela será movida por achismo, será movida por uma visão míope, uma visão limitada. Eu não consigo saber o que vai acontecer daqui a 10 segundos na minha vida, eu não sei se eu vou morrer daqui a 10 segundos, então como que eu posso orar algo a respeito da minha própria vida se eu não tiver a revelação da palavra, se eu não tiver o propósito da palavra, se eu não for movido pelo Espírito para orar? Então eu preciso desejar a palavra que me edifica, que me faz crescer, que me faz
caminhar, a palavra que edifica a minha fé, que me faz ter ânimo, confiança, esperança. Isso tudo a palavra produz, irmão. A palavra vai produzir frutos, a palavra vai produzir o ministério, a unção, o chamado. Tudo isso vem da palavra. Então, vá direto na fonte. Amém? Vá direto na fonte. Pedro estava conversando com Jesus. E Jesus pergunta para Pedro: o que os homens estão dizendo de mim? E os discípulos falaram: olha, alguns falam que o Senhor é Jeremias, Elias, alguns profetas. Tem muitas teologias, tem muitas visões, tem muitas doutrinas que estão sendo ditas a respeito do Senhor. E aí Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? O que vocês falam de mim? Qual é a experiência pessoal de vocês? Qual é a revelação? Qual é o significado da minha pessoa na vida de vocês? Pedro nem pensou para responder. Ele falou: para mim você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, quando Pedro declara essa palavra, então Jesus fala assim: olha, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas você acabou de receber uma palavra, uma revelação diretamente de Deus Pai. O mesmo Pedro que falou que nós precisamos desejar o genuíno leite espiritual, a palavra de Deus diretamente da fonte. Então, quando Pedro recebe essa palavra, Jesus fala assim: não fui eu que te revelei. Jesus fala: não foi a carne e o sangue quem te revelaram. Ali diante de Pedro estava o verbo que se fez carne. Jesus fala assim: quem revelou isso para você foi o Pai Celestial. É o Pai Celestial que está querendo revelar a palavra para a tua vida. É o Pai Celestial. É o teu contato com Deus. É como você se relaciona com Deus. Como você deseja a palavra de Deus. Como você fala: Senhor, eu quero que o Senhor me dê palavra. Quero que o Senhor me dê revelação. Essa palavra vai fazer você crescer. Vai fazer você ser restaurado nas suas emoções, vai te trazer direção, sabedoria, conhecimento, discernimento. Você vai conhecer coisas que você não estudou. Porque a palavra de Deus tem o poder de produzir conhecimento onde não tem conhecimento, de produzir sabedoria onde não existe sabedoria. Uma pessoa pode ser formada de maneira muito sábia pela palavra de Deus. A palavra de Deus é recheada de sabedoria para aquele que busca sabedoria, para aquele que deseja sabedoria. Então, meu irmão, você precisa, eu preciso desejar a palavra de Deus. Tem que ser a nossa motivação acima das nossas lutas, acima dos nossos desejos de vitória, de sucesso. Acima de tudo isso, nós precisamos desejar a palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar o que não existe. A palavra de Deus gera o que não existe. Ela não transforma o que existe. Quem transforma o que existe é o homem, mas a palavra gera o que não existe. Não existe, passa a existir pela palavra. A palavra faz nascer um bebê. A palavra faz brotar fertilidade aonde há esterilidade. A palavra faz nascer ossos, faz nascer tendões nos ossos, faz crescer carne. A palavra gera pele onde não há pele. A palavra faz a luz aparecer onde só há trevas. A palavra, irmão, ela faz o firmamento aparecer, ela faz a água aparecer, ela faz tudo. Essa palavra, ela está sobre a tua vida. Deus não está economizando, Deus não está determinando que a palavra revelada dele vá para poucas pessoas. Deus não faz isso. Deus entrega para todos os seus filhos a mesma oportunidade de se encher da palavra de Deus. Todos os filhos de Deus, aqueles que creem, aqueles que recebem o verbo, recebem Jesus, recebem a palavra, eles têm acesso à sabedoria divina, têm acesso à palavra revelada, têm acesso à profecia, têm acesso porque eles creem. Eu conheci pessoas que absolutamente não conheciam muito da Bíblia, mas o que elas conheciam, elas viviam. Eu conheci pessoas que profetizaram coisas tremendas. Eu conheci pessoas que me curaram
com aquilo que elas tinham da palavra, pessoas que não eram formadas em medicina, pessoas que não tinham formação teológica, mas eram pessoas que eles amavam o que eles receberam de Deus. Aquela porção da palavra era o fundamento das suas vidas. Elas viviam aquilo que elas receberam da parte de Deus. Então, começa a meditar nesses textos que nós estamos falando. Deus quer te dar uma identidade, e a identidade começa na palavra. A identidade começa na palavra. A identidade não começa no Renato. A identidade não começa em qualquer outra pessoa, começa no próprio Deus. Porque Deus destinou cada um de nós a sermos a imagem e semelhança de Deus. E a palavra de Deus é o que vai moldar, é o que vai transformar, é o que vai restaurar e vai edificar a nossa vida, até que nós sejamos maduros, até que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. É o poder da palavra na tua vida, o poder da palavra na vida da pessoa que você ora. Essa palavra vai transformar você em filho de Deus. Essa palavra vai transformar a tua vida. Então, meu querido, não dependa das pessoas para receber a palavra. Ah, mas Deus vai usar as pessoas. Lógico, Deus vai inspirar as pessoas vão ministrar na sua vida, vão ministrar na sua casa, vão ministrar na igreja, vão ministrar em qualquer lugar. Deus vai falar através delas, isso não há dúvidas. Isso está descrito na palavra de capa a capa da Bíblia. Foram 40 homens que registraram os 66 livros da Bíblia. Então Deus, ele sempre vai inspirar as pessoas, mas hoje, no tempo da graça, você pode receber da parte de Deus palavra revelada. Você pode receber palavra profética. Você pode receber no seu tempo de intercessão, no seu tempo de oração, uma palavra que não volta vazia, irmão. Você pode receber. Creia nisso. Não dependa de mais nada, dependa do Senhor. Se o Senhor vai inspirar alguém para fazer A, B, amém. Se o Senhor não fizer, amém. Mas que o Senhor faça. Se o Senhor vai falar diretamente comigo, ou se Ele vai mandar alguém falar comigo, não importa, irmão, desde que seja o Senhor. Amém? Então eu creio nisso, que o Senhor esteja realizando, que o Senhor esteja na frente e que toda a honra, toda a glória seja dele. Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. A palavra não pertence a um homem, não pertence a uma mulher, não pertence a mais ninguém. Mas é a palavra que saiu da boca de Deus, a palavra dele, que não vai passar. É a palavra dele que já existia e vai continuar existindo depois que a gente sair daqui. Amém, meu querido, minha querida? Então, se encha da palavra de Deus. Não seja um religioso. Religioso não sabe o que é isso, não sabe o que é o poder da palavra. Religioso sabe só um conhecimento humano, um entendimento intelectual que não produz vida, não produz salvação, não produz libertação. Que as suas orações sejam inspiradas pelo Senhor, que as suas profecias, elas venham do coração de Deus, que aquilo que você vai declarar em oração sobre as pessoas seja movido pelo Espírito Santo de Deus, que a sua boca seja como a boca de João Batista, que é apenas uma voz, que clama sem plateia, que clama no quarto, que clama no ônibus, que clama no chuveiro, que clama em qualquer lugar, e essa palavra não volte vazia, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra tem um poder de gerar fé no nosso coração. Imploramos, Pai, que o Senhor inspire as nossas orações. Quando nós estivermos conversando, que o Senhor nos dê uma palavra que o Senhor quer implementar, que o Senhor quer que ela aconteça, que ela se concretize, que ela se cumpra. Nós estamos aqui, Senhor, para que a nossa boca ela seja conduzida pelo Teu Espírito. Então, Senhor, usa, Senhor, a nossa boca, coloca, Senhor, as Tuas palavras na nossa boca, para que nós possamos realizar aquilo que o Senhor tem de alvo e de propósito, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele te dê a paz, que Ele tenha misericórdia da tua vida.
em nome de Jesus. Então até a próxima, fica na paz, que Deus te dê muita saúde, principalmente muita saúde. Louvado seja o nome do Senhor.